Só HD pelo site metrópolifm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora o programa Prosa Jurídica, conectando você aos seus direitos. Apresentação, Angélica Ângulo. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Eu já estava com saudade. Semana passada não teve um programa, mas foi por justa causa, né? A Comissão Nacional de Direito Bancário da ABA recebeu uma moção de aplausos pelo serviço prestado para a sociedade da vereadora Baixinha, e eu gostaria de mandar um abraço para a vereadora Baixinha, agradecer pela moção, pela solenidade. O evento foi magnífico. E hoje, né, nós temos o nosso entrevistado, o Dr. Juliano Banegas Brustolin. Acertei, doutor? Banegas Brustolin, sim, acertou. Seja muito bem-vindo no nosso programa Prosa Jurídica. A Metrópole FM Cuiabá tem a direção-geral de Vanderlei Munhoz, a direção de programação e coordenação de André Ribeiro e a operação de vídeo e a operação de áudio de Aguinaldo Ramos. A Metrópole fica na Avenida Coronel Escolástico, número 191, com acesso pela Travessa do Rosário, número 205, no fundo da Audax. Aparelhos auditivos, onde opera em 105,9, mas também está na internet com o site metrópolifm.com.br, o aplicativo Metrópole FM Cuiabá e neste momento com a live no Facebook e no YouTube Metrópole FM Cuiabá. Você também pode entrar em contato conosco pelo telefone 65 96 30 61 16 ou pelo 21 36 81 00 e também pelo nosso Instagram, que é o @prosa.jurídica. E hoje nós iremos falar de um assunto, né? Quem que não está escutando, né? O fraude do empréstimo consignado contra os servidores do Estado de Mato Grosso. Né, doutor? Sim. É um assunto polêmico, né? Porque... Exatamente. Eu gostaria de aproveitar e ler o currículo extenso do doutor, né? Ele é advogado constitucionalista, bacharel em Direito, né? Pela Universidade de Várzea Grande, a Univag, natural de Chapecó, Santa Catarina. É muito bom, né, advogar, porque o povo de Santa Catarina está na frente, né, doutor? O povo é inteligente, vice-presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo, né, membro do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB. Gente, o currículo do doutor é bem extenso. Sua profissão é centrada em direito civil, processo legislativo e direito eleitoral e muito mais. Doutor, quando se fala do fraude do empréstimo consignado contra os servidores do Estado de Mato Grosso, nós sabemos, né? Os servidores já estão super endividados, né? Sim. Com diversos contratos, às vezes outros contratos que não seja os consignados, mas outras modalidades também de contratos, vamos dizer, fraudulentos de outras formas, porque está tendo diversos tipos de golpes, não é só dos contratos dos servidores, nós estamos falando uma era que nós estamos vivendo uma era de golpes, né? Sim, essas fraudes bancárias, elas remontam até... assim, talvez em questão de desconto em folha, até quando começou essa questão da consignação. A lei da consignação é de 2003, né? Mas quem nunca conheceu alguém que é um aposentado ou pensionista do INSS, que muitas vezes um banco ou uma financeira liga para a pessoa, muitas vezes
oferecendo crédito antes mesmo da pessoa saber que recebeu aquele benefício previdenciário. Exatamente, ou seja, né, a pessoa nem sabia que tinha o dinheiro lá depositado já do benefício, a advogada nem avisou ainda. Nem avisou, né? E a pessoa já tem empréstimo. E daí a pessoa já liga e o problema, né? Já liga, em vez de oferecer um empréstimo, daí já oferece um cartão RMC, né, doutor? Sem explicar a modalidade. E aí eu vou começar a falar. Daí o servidor, funcionário, enfim, começa o problema, né? Sim. E como sanar, doutor, esse problema hoje que os servidores do Estado de Mato Grosso está vivenciando, né? Olha, em minha opinião, talvez a primeira salvaguarda para o servidor seria o próprio servidor conferir mensalmente a folha de pagamento dele. Porque, assim, todo mundo sabe que é meio batido dizer isso, mas realmente é uma boa recomendação, porque às vezes, entre um mês ou outro, que entra um desconto estranho. E muitas vezes a pessoa, quando percebe a fraude, ela já está recebendo algo assim muito inferior ao que era para ser descontado. Então tem essa situação, né? Exato. E, doutor, outra coisa que foi muito questionada, inclusive na audiência pública, teve já 2 audiências públicas na Assembleia Legislativa, né? E uma das audiências públicas que teve, o presidente o conselheiro, né? Sim. O doutor Sérgio Ricardo, do Tribunal de Contas, ele falou que foi feita uma plataforma para que, no prazo, se eu não me engano, era de 5 dias, para que os bancos apresentassem os contratos, todos os contratos, né? E se não apresentasse, seriam bloqueadas essas cobranças. Ele prorrogou depois, né, até o dia 30 desse mês, mas... Até dia 30? Sim, mas isso é um problema, porque muitas vezes o servidor tem que ter em mente que essa medida administrativa que o TCE está tentando fazer, em um primeiro momento é importante também dizer que o TCE não é um tribunal de contas de verdade. O nome é Tribunal de Contas, mas ele não é um tribunal de verdade. O Conselho do TCE ele não tem a mesma força de poder ou jurisdição que um juiz de direito. Então, o Tribunal de Contas tem uma natureza de, assim, como que eu posso dizer? É um órgão administrativo de apoio à Assembleia Legislativa. Sim. Então, esse é o primeiro ponto que é preciso dizer. Então, quando existe essa determinação do TCE, ela não tem uma força normativa do que tem o mesmo peso de uma ordem judicial ou então de uma recomendação de um secretário de Estado ou até do governador. Por isso... quando eles falaram no desenvolvimento dessa plataforma, tem aquela questão até técnica, né? Tipo assim, é muito exíguo o tempo. Ou seja, se o banco não cumprir, em tese, ele cumpre se ele quer, né? Sim, de certa forma, judicialmente, ele não, extrajudicialmente, ele não vai ter nenhuma penalidade. Não, Seria mais ou menos isso? Mas uma vez que o Tribunal de Contas fala, se você não apresenta a cópia, nós vamos suspender os consignados, que já estão suspensos. O que eu queria dizer, eu fiz um pouco essa introdução, porque é muito importante falar sobre isso. Eles vão emitir uma recomendação sobre a suspensão do empréstimo, que na verdade vai ser simplesmente uma interrupção do convênio. E o primeiro argumento que as instituições financeiras alegaram é que o prazo era exíguo. 5 dias, que era o prazo original, era muito pouco tempo. Realmente, assim, considerando o volume de contratos que existem, realmente... Não tem como. 5 dias, entra lá na plataforma e protocolar tudo. Sim, né? Assim como, de fato, mesmo que... Cara, uma auditoria sobre todos os contratos, igual eles estão anunciando que eles vão fazer, demandaria muita gente. Então, assim, eu também não acho que essa questão dessa suspensão cautelar vai ser benéfica para o servidor, porque simplesmente o TCE recomendar que o governo suspenda os descontos vai gerar que o governo simplesmente suspenda o convênio. Então, realmente, em um primeiro momento, o servidor vai deixar de ter o desconto sobre aquela operação de crédito em folha de pagamento, mas ele continuará devendo à instituição financeira. Então, vai ser comum, talvez nos próximos dias e até meses, se não existir um acordo entre o governo e as instituições, é possível que os servidores públicos comecem a sofrer execuções judiciais, os servidores estaduais, né, que é algo análogo que aconteceu com os servidores municipais da Prefeitura de Cuiabá no ano de 2023-24, quando existiu aquela questão da interrupção momentânea de pagamento dos consignados da Prefeitura. Não seria mais adequado, eu também não sei se já foi feito, né? Eu acredito que já tem alguma ação distribuída. Uma ação coletiva?
Seria possível, até os mesmo via os sindicatos de cada categoria. Porque o sindicato tem o advogado dele, inclusive na audiência pública deixou bem claro, né, que eles já estavam trabalhando com as materialidades dos fraudes bancários, provavelmente com o intuito de uma ação coletiva. Uma ação coletiva. Para não ocorrer o risco das instituições, numa suspensão dos empréstimos, irem em cima do servidor, porque tendo uma liminar Sim. que resguarda o direito do consumidor. É importante, doutor, a gente lembrar sempre o servidor que essa suspensão do empréstimo decretada pelo governo seria, na verdade, aquilo que eu estava falando, simplesmente a suspensão da ordem de pagamento em folha. Não seria a suspensão do empréstimo. Então, a dívida continua existindo. Então, por isso que é perigoso. As pessoas vão entrar em mole. Por isso que é interessante, é uma liminar. Se for Sim, tem que ter um processo judicial. Se for fazer uma suspensão disso, uma determinação judicial suspendendo, né? Sim. E, como se diz... É uma ação coletiva que seria possível, inclusive, até todos os sindicatos... Em relação a juros, essas coisas tem que estar suspenso também. Sim, para não prejudicar o servidor. De certa Porque já pensou o servidor depois ter que pagar o juro de tudo? Sim, seria horrível. Eu diria, principalmente em contratos que muitas vezes são convalidados por falha processual ou então até mesmo técnica do advogado que faz. Mas assim, por exemplo, eu acho que os sindicatos deveriam se unir efetivamente e fazer uma ação coletiva, inclusive dos sindicatos, porque seria uma força e um respaldo maior para chegar no TJ e falar, olha, a gente precisa sentar aqui e resolver esse caso a caso, porque a senhora sabe, há alguns anos já no Estado, vários servidores entram na justiça individualmente questionando essas operações de crédito, que são muitas vezes fraudulentas, e muitos servidores, por mais que consigam, às vezes, comprovar a fraude no juiz de primeiro grau, o tribunal reforma. Então, exatamente, uma situação, muito triste. Tá? É uma situação muito complexa. É muito triste, é muito frustrante a gente até advogar contra instituições financeiras. Hoje o doutor é advogado, trabalha nessa área, que nós, infelizmente... Agora, né, com toda a polêmica do fraude, enfim, né, às vezes tem que acontecer tudo isso daí para o judiciário ter uma visão diferente do que o servidor está passando. Porque o que eu falo? É individual. Vai um cliente no escritório do senhor, vai chegar lá e falar assim, doutor, eu fui vítima do fraude do consignado. Só que assim, eu estou suspeitando vários fraudes dentro dos empréstimos, porque, detalhe, é importante falar para vocês que a maioria dos servidores não tem só um empréstimo. Costuma ter mais de um, né? Exatamente. 2, e daí, 3, assim, ele está perdido e fala assim, pior, doutor, eu não tenho cópia do contrato. Sim. E daí o que fazer, doutor? Nessa polêmica que está hoje, o servidor vai em busca do serviço do doutor sem a cópia do contrato. É complicado, porque tem várias formas. Porque hoje em dia, assim, a sua pergunta tem 3 pontos, né? Vamos começar com o que seria necessário. Eu acho que é importante trazer o Tribunal de Justiça para a mesa, até para a audiência pública, porque, assim, a senhora advoga nisso também sabe que muitas vezes a gente junta lá o Olerite, faz até planilha mostrando todos os gastos, junta todos os comprovantes de gastos do servidor e mostra que a pessoa está hipossuficiente e o juiz simplesmente caneta. Olha, esse servidor público pode pagar as custas. Exato. Isso muito triste. Isso é um fator de dissuasão muito grande. Inclusive numa ação de superendividamento, né? O Tribunal de Justiça estava determinando pagar custo em ações de superendividamento. Porque acaba sendo uma defesa pré-processual para o banco, né? Porque o banco simplesmente, se ele fazer a pessoa não ter justiça gratuita, não tem a continuidade da ação, porque a pessoa não vai ter como pagar as custas. A ação acaba sendo arquivada por falta de pagamento. Nesses casos, doutor, que nós sabemos que a maioria dos servidores que fizeram empréstimos fraudulentos consignados estão sem a cópia do contrato. A gente tem que olhar, esse é um problema histórico no Mato Grosso que remonta, assim, o pessoal que está vendo por vídeo talvez veja que eu tenho uma aparência jovem, né, mas eu advogo nisso há algum tempo. A questão do consignado no Mato Grosso, na minha opinião, começa a ser problemática a partir de 2013, quando a gente vai ter uma empresa, que é a primeira vez que o governo do estado vai terceirizar o ato de conceder a consignação, que é simplesmente, em vez de ser a secretaria que faz a consignação, autoriza a operação de crédito, passou a ser uma empresa.
E nós tivemos esse contrato com essa empresa por alguns anos, e foi quando começou a ter os primeiros indícios de contrato acima do limite legal, né? E todo tipo de fraude possível, quando começou também aquela situação que a senhora talvez lembre das inovações, né? Que quando os bancos começaram a simplesmente ligar para os clientes por telefone, fazer o contrato, conceder o crédito, e a pessoa nunca recebeu o contrato, ficava com aquela promessa de receber pelo correio, não recebia. Pois é. Isso é um ponto muito importante, porque para esse tipo de crédito, o Banco Central tem algumas diretrizes que a pessoa tem que assinar o contrato pessoalmente, até a agência. E aí, uma forma que os bancos começaram a contornar isso era ter os correspondentes bancários, que aí é uma outra parte da situação. Por isso que eu digo que é um pouco problemático, porque da mesma forma que em todo lugar tem pessoa que trabalha certo, tem pessoa que trabalha errado. Então, assim, nós também tivemos alguns problemas com alguns correspondentes bancários que fizeram vários contratos. O que é interessante a gente falar, inclusive foi debatido na audiência pública isso daí, ninguém é contra o empréstimo consignado. Sim. Empréstimo consignado, ele é uma taxa de juro mais baixa quando é um empréstimo consignado legal, né? Sim. Ela é uma modalidade de um produto, serviço bancário com taxa baixa. Sim. Né, que beneficia o servidor, quem precisa. Não, e a taxa baixa é importante ressaltar, porque o banco tem certeza de pagamento. Exatamente. Então, assim, ninguém é contra o empréstimo consignado. Eu, Angélica Naí Angulo, presidente da Comissão Nacional de Direito Bancário da ABA, eu sou contra o cartão RMC, que é uma modalidade de empréstimo. Esse eu sou contra e eu acho que deveria ser banido. Né? Por quê? Porque o que ocorre? Se para vender um produto desse, um produto de serviço bancário de cartão RMC, as pessoas realmente, as instituições financeiras, inclusive os parceiros, né, que vendem esses produtos, né, se eles realmente explicassem como que funciona o cartão RMC, como que é feito o pagamento, como que é feita a cobrança na folha do servidor, eu concordaria. De boa. O problema, doutor, qual que é a realidade? Eles instigam o servidor a fazer a contratação do consignado cartão RMC, sem falar que ele vai pagar esse cartão para o resto da vida. Sim, é uma situação complicada. Antes de eu prosseguir, eu preciso também retificar que eu não sou contra o correspondente bancário que é honesto. Aquela ressalva que eu fiz no começo. Uns são e os outros não, né? Também não é todo mundo. Né? É aquela ressalva que eu fiz no começo. Assim como existem pessoas boas e pessoas ruins em todo lugar, também tem isso. Porque, por exemplo, assim, realmente tem essa situação de, às vezes, o correspondente bancário não explicar o produto. Mas, assim, se a gente for falar sobre a história do cartão RMC, que é um ponto muito polêmico, muitas vezes, e fica comprovado, assim, até eu advogando no Mato Grosso, lembro que no começo nós conseguimos comprovar que a pessoa chegava realmente, porque esse é um ponto importante, existia um período que não existia o cartão RMC, isso é uma invenção relativamente recente, talvez 2019, 20. Só que assim, você sabe o que eu penso, doutor? Desculpa cortar o doutor. É uma modalidade de cartão muito complexa para o consumidor entender como que é cobrado. É porque quando a pessoa contrata... A pessoa tem que ter o conhecimento técnico para ele entender como vai ser cobrado tudo. Não é só falar assim, vai vir, vai descontar 5%. Não é, a pessoa tem que raciocinar que ela vai entrar no rotativo desse cartão, porque ela não está pagando ele total. É que muitas vezes, aí onde eu digo para você que eu acho que parte do problema pode ser a pessoa que vende o produto, seja o bancário ou o correspondente bancário, porque a pessoa, quando ela muitas vezes vai lá, ela pede o empréstimo consignado. Às vezes nem quem tá vendendo sabe como que funciona. Sim, mas a pessoa pede empréstimo consignado. Ela faz muitas vezes um primeiro contrato de empréstimo consignado. Às vezes ela faz outro. Aí tem uma nova ação em cima do primeiro contrato. Nova ação é o termo jurídico, para quem não sabe, para quando você renegocia aquela operação e faz um novo contrato. Aí nesse novo contrato vem o tal do cartão RMC. Exato. Eu acho também que é uma invenção nefasta, porque ele muda o tipo de operação de crédito. Para ser um pouco técnico, deixa de ser uma operação de trato sucessivo, passa a ser uma operação de trato sucessivo, então ela se renova. E é por isso que muitas vezes a pessoa não paga nunca, porque o desconto em folha passa a ser sobre muitas vezes ele paga o mínimo ou o encargo daquele mês e não paga tudo que está na fatura. Isso quando a pessoa nunca usa o plástico. Só que assim... A maioria, né, a maioria. doutor? A maioria. Talvez a pior contribuição
vou falar o nome do banco, né, do BMG para a sociedade brasileira, A maioria. foi esse produto bancário. E que assim, pegou. eu já fui numa audiência pública, inclusive a convite da deputada Gisela, doutora Gisela Simona, Uhum. foi em Brasília, no Congresso, e lá eu pude entender como é interessante a gente ir nessas audiências públicas, inclusive quando fala de Congresso Nacional, né? Porque lá você vê os bancos. É porque o problema vem de lá, né? Lá eles aparecem. Daí o Banco Central, daí aparece o representante do Banco BMG, e daí aparece os famosos da televisão que luta pelo consumidor, e daí você escuta. O que me chamou mais atenção é que eles o banco leva um papelzinho igual esse aqui, ó, e faz uma leitura e agradece. Algo assim, frio para estar lá, né? E daí, quando começa aquele debate, você vê assim, eles não sabem a realidade, ou sabem, não querem enxergar, do que os consumidores vêm passando com os fraudes dos consignados em relação ao cartão RMC, porque não é esclarecida essa modalidade. Então, como eu ia dizendo, é uma operação nefasta que quem inventou foi o BMG, que é justamente o banco mais beneficiado pela lei que permitiu o consignado. Foi o banco que basicamente foi o primeiro banco a ter convênio com todos os entes federados no Brasil. Né? Entes federados, para quem não sabe, é o Estado, município e União. Isso lá em 2003 ainda. É quem faz o maior lobby pela legislação e hoje é talvez o maior banco, porque eles só operam consignado. É um banco que, inclusive, é tão nefasto nisso que ele não tem agência. Aqui em Cuiabá, a título de exemplo, nós temos o maior correspondente bancário do Brasil. Ele ficou tão grande, tão bom vendendo contrato, que ele alugou um espaço significativo em um certo prédio na Avenida do CPA. E ele montou uma agência, que não é uma agência, porque lá realmente é só uma correspondência. No começo, no passado, até talvez 2018. Que era até para pagar conta, né? Tinha lido. É um banco que não tem caixa de gente. Mas antigamente eles recebiam, né? Parece. Sim, é que até 2018 ficavam umas mesas assim, igual era banco nos anos 80, onde as pessoas só entravam e assinavam os termos. Então, realmente não é uma agência. Se você for olhar, todo mundo que tem conta no BMG é 001, é lá aqui em Minas. É muito interessante você pegar nesses detalhes. Se você vai estudar a história, porque você começa a entender, principalmente quando você vai para Brasília. Porque o lobby bancário lá, para manter isso, é muito forte. Exatamente. E olha, eu vou falar uma coisa. A informação inibe todos esses problemas, né, doutor? Sim. Porque a gente vive falando aqui na rádio sobre uma das modalidades, que é o cartão RMC, o perigo, né, de ser contratado. Mas, assim, a preocupação maior, nós estamos falando de servidor, é aquele idoso. Tem muitos idosos que moram sozinhos. Sim. Hoje, todos os idosos, eles moram sozinhos. Eu tenho a minha mãe, que ela tem 83 anos, e ela mora sozinha, porque ela exige morar sozinha. É uma questão de princípio para a geração ela dela, exige. Eu não Entendo. aceito isso, mas ela exige. Só que o brinquedinho dela do dia, que ela acorda 4h30 da manhã, vai para a cadeira da área, é o quê? O celular. Sim. Aposentada. E daí começa o problema que muitos enfrentam. Daí eu chego lá, ela fala assim, recebi uma mensagem. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu já falei para a senhora. Isso daí é golpe, mãe. E vai você... Quer dizer, eu tenho um conhecimento, eu posso tentar minimizar os problemas da minha mãe. Mas e quem não tem? Pois é, boa parte das vítimas desse tipo de golpe são pessoas em vulnerabilidade, né? Seja digital ou então em um estado de necessidade, porque todo mundo sabe, às vezes a pessoa vai e procura, quando é servidor público, contrata uma operação de crédito porque ela está passando por um aperto, um momento difícil, né? Um desespero, né? Talvez a pessoa esteja até em um estado de necessidade. Que é aquela coisa, o primeiro empréstimo sempre é por uma causa específica e pontual, porque todo mundo odeia se endividar. Exato. O doutor ouviu falar em relação ao golpe também, já envolvido os servidores, que parece que eles estavam
usando um aparelho celular com chip no nome do servidor, com o CPF do servidor para fazer. Eu não entendi muito bem essa contratação desse empréstimo e depois do ano o aparelho para o servidor. Como assim? Como assim? Olha a estratégia do golpista. É porque é aquela questão de como validar o ato, né? Não sei se você vai lembrar. Alguns bancos começaram a ter aquela situação de você abre a conta, contrata a operação, tira uma foto de você, grava um vídeo, não sei. Tem um aplicativo que faz isso. Com o tempo, em alguns casos, alguns advogados, algumas bancas conseguiram derrubar esse tipo de contratação desse jeito, porque a diretriz do Banco Central mantém. A pessoa tem que ir na agência, tem que ler o contrato, tem que assinar lá, tem que ter fisicamente o contrato, assinado fisicamente. E esses bancos, com o avanço da tecnologia, começaram a fazer um lobby para flexibilizar a aplicação dessa resolução para alguma alternativa digital, para que a pessoa pudesse ter a conveniência de contratar sem ir até a instituição financeira. Porque, novamente, existem instituições financeiras que vendem esse tipo de produtos, independente do tipo de, seja empréstimo ou cartão, que não tem agência. Como, no caso, aquela instituição mineira. Então, no passado, as pessoas contratavam por telefone e o banco era agressivo. Eu lembro que em alguns processos cheguei até a juntar, a pessoa gravava a ligação do banco ligando para ela oferecendo um produto, ela, quando informava alguma coisa, informava um resumo de informações sobre o contrato, que é algo que também viola a resolução do Bacen, simplesmente dizendo quanto a pessoa ia receber de crédito, tipo assim, o valor total, quero pagar 10 mil, e eu vou pagar, tipo, R$200 por mês, mas não falava o tempo. Porque tem essa situação também, né? E como o servidor público, às vezes, tem uma tendência fica lá descontando, o Estado fiscaliza. Putz, isso é um problema também, tem que ser falado. Isso. O Estado não fiscaliza. Então tá bom, gente do céu, nosso programa tá muito bom. Nós vamos entrar num breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos no segundo bloco. O programa Prosa Jurídica volta em instantes. Dor no corpo? Lesões? Desânimo? Você quer mais qualidade de vida? Na Clínica Boresense Fisioterapia e Pilates, você encontra profissionais qualificados para cuidar de você. Com fisioterapia, pilates, quiropraxia, osteopatia e liberação miofacial. Agende agora e sinta a diferença. Clínica Boresense. Seu corpo e mente em equilíbrio. Localizado no edifício Maruanã, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, número 1894, quarto andar. WhatsApp 65 99989 2029. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Atenção, deu a louca no amiguito. Agora são 700 MB de internet por apenas R$ 109,90. É isso mesmo, ultra velocidade por um precinho de outro mundo. Mas corre, porque essa doideira é por tempo limitado. Ligue agora, 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo Som HD, pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole FM, programa Prosa Jurídica. Voltamos no nosso segundo bloco e nós estamos aqui com o doutor Juliano Banegas, né? Juliano Brustolin. Exatamente, Brustolin. E olha, nós estamos falando sobre o fraude dos consignados dos servidores. Doutor, o doutor instrui não ficar esperando decisão coletiva, enfim, o servidor que acha que foi fraudado, que teve fraude no contrato dele, entrar já individual
né, pedindo uma análise, uma revisão desse contrato, uma suspensão dessa cobrança, né, para se resguardar. O que o doutor instrui? Eu recomendo que cada pessoa faça individualmente a sua ação, porque isso vai ter um preparo individualizado e você vai poder escolher o advogado. Muitas vezes o pessoal acha que o sindicato resolve. Gente, não é assim. Sindicato não deixa de ser um instrumento político também. E esse é um problema que a classe política já... que para quem não está no... esqueça que eu estou no rádio. A classe política já tentou resolver no passado, né, mas nunca foi efetivo. Igual, por exemplo, agora se discute se vai ter uma CPI ou não, e por enquanto a presidência da mesa da Assembleia não tem interesse em uma CPI. É porque tem algo bem assim, se for pensar, né? Por mais que seja um empréstimo fraudulento, mas a pessoa pegou também o dinheiro. É que tem casos de pessoas que devolvem. Eu sei que é complicado, mas, por exemplo, assim... Fazer uma consignação em pagamento desse empréstimo do valor... Sim. Um exemplo, né, gente? Nós sabemos que tem fraudes de contratos. Um exemplo, a pessoa emprestou 10 mil, Sim. ela está pagando 90 mil. É porque nunca interrompe. Como a pessoa não controla a operação, não controla via ficha financeira, o simples se perpétua. O banco, às vezes, quando é um pouco mais sofisticado, tem alguma controladoria de empréstimo, ele até liga para a pessoa de novo, oferecendo uma nova operação para renovar, continuar o trato sucessivo, né? Então tem isso. Então eu critico Então tem que ser tudo analisado e ver se teve fraudes, né? Sim, é por isso que eu digo que eu não confio em deixar na mão de sindicato e político. Não, com todo respeito às pessoas que fazem isso. Mas o importante, né, doutor, é procurar um especialista, né? Sim. Vai analisar o contrato, vai ver o valor que foi retirado, pego mesmo. Porque qual que foi o valor que caiu Sim. na conta. Porque quando se fala dessas operações que envolvem o sindicato, acaba, querendo ou não, sendo uma situação até política. E assim, por exemplo, as pessoas esquecem, o servidor esquece às vezes, mas assim, já teve CPI em 2018, por exemplo, sobre o mesmo tempo, né? Mesma situação, e não virou nada. Assim como quando encerraram o contrato com essa empresa, com o Signum, lá em 2016, ainda no governo do Pedro Táxi. E agora veio a Consig, né? É tudo um nome parecido, né? É que eles trabalham com a ideia do consignado. Parece que eles só mudam... É igual eu falo, tem um banco que parece que são outros bancos, mas se for puxar a classe societária deles, é tudo mesma que eles se absorveram, né? Eles se absorveram. Existiam muitos bancos de consignado no começo, né? Hoje, basicamente, nós temos, assim, de banco que só é de consignado, o maior player é o cara é o banco que inventou, que é o BMG, e os outros bancos, aí no caso os bancos antigos, clássicos, começaram a absorver o resto dos bancos. Então, por exemplo, assim, Santander hoje tem um monte de banco que existia antes. Olê, Bom Sucesso, que depois passou a ser fusão, Santander comprou. Ou seja, concentrou. Concentrou a atividade bancária, né? Então, assim, realmente vai ficar uma situação onde vai chegar uma hora que talvez só tenhamos 4 bancos operando, simplesmente porque acabou, compraram, absorveram. Porque é um tipo de negócio muito lucrativo para o banco. Com certeza, o dinheiro está certo todo mês lá, né? Todo mês, né? Inclusive, né, se você for... Muitos não conseguem. Eu já ouvi um testemunho de uma pessoa falar que consegue pagar o consignado. Eu fiz um consignado, mas eu quero cobrir todas as parcelas do consignado com desconto do juro. Né? Às vezes você não consegue, você tem a dificuldade de fazer essa negociação, porque para eles é vantajoso. Não. Todo mês o dinheirinho deles está lá com o juro que eles já cobraram o teu. Para quem contrata cartão RMC, a pessoa sabe que se ela ligar no banco e ela pedir quanto é para liquidar, eles até dão um número. E se você for ligar várias vezes ao longo... Você conseguir falar lá e resolver, né? Não, mas quando você consegue, eles até te mandam um boleto às vezes, né? E é um valor que nem sempre parece ser alto demais. Daquela forma que a pessoa pensa, para dissuadir a pessoa de tentar pagar à vista. Sim. Sabe? Porque daí ele pensa, pouquinho, deixa eu descontar. E nunca acaba. E daí nunca acaba. Então, assim, gente, tudo é questão da educação financeira também. Nós estamos discutindo sobre esse assunto aqui. Mas o mais importante, vir à tona a educação financeira, o hábito do servidor de não fazer. Fazer para casos, né, pontuais, necessários, né? Questão de saúde. Eu sempre falo, é muito interessante a gente, com a educação financeira, nós sabermos a importância de utilizar os produtos e serviços bancários na hora exata. Às vezes, um consignado é muito importante.
o servidor fazer se for para ele pagar, um exemplo, cartão de crédito, que a taxa, ele não vai dar conta de pagar o valor total do cartão de crédito. O cartão de crédito vai entrar num rotativo. Sim. E a taxa do consignado é muito mais baixa Vantajosa, né? do que o do cartão. Então, você faz esse empréstimo, paga aqui e não faz dívida no cartão. Sim. Ou seja, o duro é você fazer o empréstimo, pagar o cartão, usar o cartão de novo e ficar com a dívida Porque daí do tem outro ponto. consignado. A pessoa muitas vezes não tem disciplina para ela fazer esse tipo de operação, né? Porque envolve a pessoa se programar financeiramente, inclusive olhando sua folha financeira. Por isso que eu digo assim, eu não recomendação de classe por causa disso. Porque uma análise generalista não é caso a caso. Infelizmente acaba sendo, porque é aquela coisa, não tem como discutir todos os contratos numa mesma ação. É melhor para cada servidor procurar seu advogado, aquele que você confia, aquele que é especialista naquilo. Individualmente você consegue ter talvez uma taxa maior de sucesso, principalmente nesse momento onde talvez o judiciário entre na mesa e converse, né? Porque por enquanto ninguém chama o TJ. Assim, o doutor que mexe com isso, que trabalha com isso, já está tendo demanda de servidores indo atrás. Nunca deixou de não ter, vou te falar assim. Não tem como, né? Porque sempre teve. É igual eu falei para você. Começou a dar muito problema a partir de 2013 e existiu assim nasceu de certa forma uma indústria nisso aqui no Mato Grosso, realmente, tanto para triste, né? da correspondência bancária quanto para aumentar a margem, ou então, assim como para advogar em relação a isso. Porque alguns servidores realmente ficaram viciados na questão da consignação. E o pior que doutor, quando fala de empréstimo consignado, por mais que a gente vê as taxas de juros super elevadas, mesmo o consumidor tendo essa cópia desse contrato, eu vou falar, Angélica, eu não estou pegando ação de consignado. Por quê? Porque você não consegue eliminar a suspensão da cobrança do consignado, a não ser agora, né? Depois dessa polêmica, porque eu tô tendo muita dificuldade em conseguir a liminar de suspensão de empréstimo consignado. Na minha experiência profissional, eu digo que isso acabou acontecendo por maus profissionais, colegas que pediam errado e eles faziam ações em massa. Agora, eu tive uma experiência, doutor, doutor, eu fiz uma ação revisional do Banco do Brasil, inclusive, há muitos anos atrás, de um servidor. E ele estava assim, a taxa de juros era exorbitante, assim. É questão assim dele ter emprestado 25 mil, ele estava pagando 150. Mais ou menos nesse sentido. É gritante. Porque foi fazendo sucessivamente as novações. Reparcelamentos, né? Não conseguia pagar, então vai aumentando. E daí, assim, a gente entrou com a ação de revisão contratual. Eu tive improcedência na primeira instância da ação. Já estava bem desanimada. Recorri no tribunal. E no tribunal, eu reformei a decisão e suspendeu definitivamente a cobrança do empréstimo dele. Ou seja, gente, é por isso que eu falo, ações, nós advogados, é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes a gente... eu não vou pegar porque está dando um improcedente, mas às vezes cai na mão da pessoa certa. Que lê o processo. Que sabe o que a gente está falando, e você muda a vida e traz a dignidade financeira para aquela pessoa. É por isso que eu queria insistir nesse ponto, porque assim, existiram colegas que às vezes realmente operavam errado a ação, manejavam errado, e isso criou um certo, talvez assim, indisposição do judiciário em ver esse tipo de ação. Porque hoje as varas especializadas no Mato Grosso, porque não é só Cuiabá que tem vara especializada nisso, está tão abarrotada de ação que discute consignado que, de verdade, muitos juízes realmente já falam assim, de novo, porque assim, tem aquele caso, a pessoa muitas vezes ela tem 3, 4 operações, né? Então, até o mesmo judiciário já olha com um mal olhado, porque as pessoas realmente, em alguns casos, não têm educação financeira e a pessoa se coloca em uma situação. Mas também tem outro lado, o banco realmente costuma ser predatório nesse tipo de ação. É verdade. E é isso, gente. Olha,
é tanta coisa que a gente tem que falar sobre empréstimo consignado. Eu sempre falo para todos os ouvintes, né? O importante é sempre você buscar informação, procurar um profissional de qualidade, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade até de ver a tua folha, não entende nem a folha de salário dele. Tá chegando em uma situação que tá assim. Não é, doutor? Sim. A pessoa se perde. E outra coisa, né? São muitos empréstimos, a pessoa não sabe nem o que ela fez mais. Recentemente foi uma pessoa no meu escritório e eu fiquei surpreso, que foi a primeira vez em anos, assim, que eu vi uma folha, que eu advogo nisso desde quando eu ainda não era advogado, né? Eu trabalhava com isso desde quando eu era estagiário, que foi a primeira vez que eu vi uma folha de pagamento que só tinha só uma operação de crédito, uma única. Eu costumo ver atualmente 3, 4, algumas 5. Às vezes eu fico na dúvida, cara, quando eu faço a conta, passou da margem. E aí é onde entra o problema, que as pessoas criticam o governo, porque realmente, se passa da margem... Porque libera, porque né? libera, né? Cadê a fiscalização, né? Daí o povo tá tudo super endividado, por quê? Porque tem uma lei que não está sendo fiscalizada, não está sendo cumprida, né? E é importante falar da margem do consignado. Quando se fala da margem do consignado, ela tem que ser respeitada. As instituições financeiras também têm por obrigação de respeitar a margem e não oferecer o crédito. Limitar também ao número de meses, porque tem pessoas que às vezes contrataram um empréstimo em 2014 e está pagando até hoje. Pois é. Porque não interrompe. Esse assunto eu digo que é complicado, porque tem várias situações que eu mesmo detecto advogando nisso. Porque assim, é complexo. Eu acho que no final do dia, às vezes o servidor contribua muito com a existência dessa situação, porque ele simplesmente não olha a folha de pagamento. E a educação financeira realmente é um tópico que não se discute ainda o suficiente no Brasil. Não se discute. Precisa projetos de educação financeira iniciando nas escolas. Isso é fundamental, porque uma criança que cresce com a educação financeira, provavelmente ela pode ser servidor, mas ela não vai entrar no superendividamento. Não sei se ela teve, né, o respaldo da educação financeira. Né? No Brasil, acho que um erro que as pessoas têm, elas pensarem que poupar é um retrocesso. As pessoas preferem parcelar ou financiar e contar com dinheiro que elas não têm ainda do que elas simplesmente guardarem e pouparem. O mais triste é você atender um cliente, aconteceu isso comigo, atender um policial e ele falar assim, eu tô deixando a minha farda, porque não tem condições, doutor. Eu estou trabalhando e eu não recebo nada. Meu salário fica tudo nos empréstimos consignados. Você acha que foi respeitada a margem do empréstimo? Se está tudo retido no salário dele, ele não está recebendo nada? Eu já peguei vários casos assim, chega a ser triste. É muito triste. Eu já peguei casos de coronel da PM que recebe, assim, líquido, algo como 20 mil reais, viver com 3. Exatamente. E assim, a lei do superendividamento veio, né? E não está sendo definitivamente aplicada, que nós sabemos disso, inclusive pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Daí entra o problema que o tribunal nunca vem à mesa, não né? estão conseguindo, não estão sabendo passar a caneta para restaurar a dignidade financeira desses servidores, né? Não é, doutor? Sim. Gente, nosso programa está muito bom, mas infelizmente nós vamos ter que acabar. Nosso programinha está chegando ao fim. Quero agradecer o Aguinaldo, né, por estar presente nesse programa, a Rádio Metrópolis, o doutor Juliano, né, fazer parte desse programa, trazendo um assunto de tanta relevância, tanta discussão que está sendo aqui no nosso estado, e pedir a Deus, né, que arrumem uma solução, a melhor que seja, né, para os servidores e, se possível, devolva o dinheiro dos servidores, se teve fraude, se foi roubado, se foi injusto, se foi indevido, né, doutor? Sim. Que volte para o bolso do servidor. Sim. Né? Bem, obrigado pelo convite, e eu mantenho que cada servidor que esteja ouvindo procure um advogado, não espere outra pessoa resolver por você, vá você mesmo procurar seu advogado. Exatamente, gente, até mais, uma boa tarde, fique com Deus, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós começamos mais cedo.